Prestação de serviço. Informação com credibilidade. Está no ar. Liberdade Notícias. As principais informações de Vazante e região passam por aqui. Liberdade Notícias. 12h04. Boa tarde, está começando agora Liberdade Notícias. O que acontece na cidade e na região, você vai ficar sabendo agora a partir do nosso Liberdade Notícias. Mais uma edição no ar para você. Hoje é uma terça-feira, dia 31 do mês de maio de 2016. Começa essa semana a festa em louvor a Sagrado Coração de Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar essa programação para vocês. Hoje no Liberdade Notícias, o nosso convidado é o Marcos Antônio, o Marquinhos da House Bike. Nós vamos falar do atual momento político, né? O Marquinhos é o nosso convidado, uma vez que ainda faltam duas lideranças, né, que hoje militam na área política e são representantes de partidos políticos que a gente ainda não teve a oportunidade de conversar. Hoje o Marquinhos da House Bike está aqui nos estúdios da Liberdade e a gente falará deste atual momento, né, que respira, digamos assim, o eleitorado vazantino. A administração municipal começará a identificar o nome das ruas do bairro Jardim Vitória na próxima semana. Essa é uma boa notícia, hein? E será inaugurado hoje o Centro de Especialização Odontológica. Também é mais um ganho aí na saúde, que será inaugurado hoje pelo atual governo municipal. 12h05. Quero desejar para você uma excelente tarde. Quero desejar para você que está trabalhando bom trabalho e desejar para você que está almoçando bom apetite. Se você está de folga também, bom descanso. Meu amigo Igor, hoje eu tive uma notícia boa. Nós já cobramos muito aqui no Liberdade Notícias e hoje nós tivemos aí informação de que a administração municipal estará iniciando na próxima semana a identificação nas ruas no bairro Jardim Vitória. É um assunto que nós já falamos muito, porque, gente, olha, é uma coisa tão pequena que é a identificação das ruas de um determinado bairro, de um conjunto habitacional, e quando não tem o nome das ruas, é um transtorno muito grande. Não é só para quem mora no bairro, não. O transtorno é também para as pessoas que vão ali no bairro para fazer uma entrega. É para a polícia militar que recebe a ligação no 190. É um transtorno grande para o pessoal das agências de correios. Aliás, os carteiros, eles têm assim um pedido, uma ordem de que não entregue correspondências onde as ruas não são identificadas. Então existe um transtorno muito grande. O morador daquele bairro que não tem o nome das ruas identificado, ele precisa ir na agência de correios para pegar ali algumas correspondências importantes. E que se você não tiver ali em dia com determinadas correspondências, você perde algumas oportunidades. Você está sujeito a pagar alguns juros dependendo se for um boleto bancário. Então, é uma série de transtornos quando as ruas não estão identificadas. E a partir de semana que vem, eu até liguei para o Adilson Bastos e falou: Maurício, a partir de semana que vem, nós já estaremos iniciando a identificação no nome das ruas e do bairro Jardim Vitória. Meu amigo Igor Magalhães, é um assunto que nós já falamos e esperamos agora que a administração municipal esteja iniciando, né, e concluindo, né, ao mesmo tempo essas identificações. Com certeza, Maurício, é uma coisa que vai facilitar bastante aí a vida dos moradores lá daquele bairro, porque há meses já eles estão pedindo aí para identificar as ruas e até agora nada, mas finalmente saiu aí, o Adilson falou que vai estar identificando a partir de semana que vem, isso mesmo, né? A partir de semana que vem. Então vai facilitar aí bastante a vida dos moradores, porque eles não vão precisar mais ir nos correios, os correios podem entregar as correspondências na casa deles mesmo, evitando aí eles pagarem juros ou então perder alguma coisa de oportunidade. Então isso aí vai facilitar bastante, não só para os correios, mas também para quem estiver construindo a casa, tipo os comércios mesmo que forem entregar, né, de material de construção, enfim. Então vai resolver uma série de problemas que
havia aí com essa falta de identificação das ruas. 12h10. Hoje também nós recebemos aqui um convite, de que a administração municipal estará inaugurando aqui um centro de especialidades odontológicas, é isso mesmo? Isso mesmo, Maurício. A Prefeitura Municipal de Vazante, ela está convidando a todos para a inauguração do Centro de Especialidade Odontológica. Vai ser hoje 1h30 lá na Policlínica, no Centro de Especialização Médica e Odontológica, que é lá na Policlínica. Então, todos que quiserem ir lá, a 1h30, o lema aqui é Governo Municipal de Vazante, investir na saúde é construir um futuro para todos. E a gente vai acompanhar para saber, né, quais são os tipos de atendimentos, né, que quando fala o Centro de Especialidades Odontológicas, acreditamos que seja aí uma coisa importante, né, para você cuidar da sua saúde bucal, né? Então hoje a gente acompanha também essa inauguração ou essa instalação desse centro, né, odontológico. 12h10. E eu vou trazer aqui o boletim com as últimas do esporte, e daqui a pouco o Marcos Antônio, que é o Marquinhos da House Bike, estará conversando com a gente, levando a mensagem também até os ouvintes do Liberdade Notícias. E o nosso assunto é a atual conjuntura política, né? Como vive hoje, né? Como estão os dias de hoje, e o ponto de vista do Marquinhos, uma vez que ele representa um partido importante, que é o PHS aqui do nosso município. 12h14. Quero agradecer você mais uma vez pela audiência. Nós estamos aqui no Liberdade Notícias, aqui com meu amigo Igor Magalhães, e o nosso convidado de hoje é o Marquinhos, né? O Marcos Antônio, que é muito conhecido como Marquinhos da House Bike. Esse nome colou muito, né? Tem pessoas, quem que é o Marcos Antônio? Não conheço. Quem que é o Marquinhos da House Bike? Ah, não, esse eu conheço, mas é o mesmo Marco Antônio. É a força, né, de alguma coisa que liga, né, o nome do empresarial e com que ele milita, com que ele trabalha. Então isso é muito interessante. Eu estava apresentando antes só da gente iniciar o bate-papo, eu estava apresentando a chegada dos carros de bois, lá do Barreiro. Aí estava passando ali os carreiros, chegou a hora do badalão, né? Aí eu conversando lá com o badalão, brincando com o badalão, e eu falei, eu quero dar aqui uma cerveja gelada para quem realmente souber o nome do badalão. Poucas pessoas sabiam, porque todo mundo conhece ele como Badalão, né? Mas o nome dele é Antônio Donizete. Então, essa força, né, de você ligar aquela pessoa naquilo que a pessoa faz, ou pelo apelido, é algo assim muito interessante, né? Tem alguns nomes que a pessoa não sabe, mas quando fala o apelido, né, a pessoa já começa a identificar. E o Marquinhos da House Bike, eu tenho certeza que ele prefere falar Marquinhos da House Bike, para falar Marquinhos da House Bike, do que falar Marcos Antônio, porque Marcos Antônio são poucas pessoas que vão associar e lembrar de fato quem é o Marcos Antônio. Marquinhos, um grande abraço, prazer receber você aqui no Liberdade Notícias, e você faz parte de uma série de convidados, né, que nós já conversamos, que nós já entrevistamos, falando exatamente deste momento político, falando do partido, como que o partido e o grupo, né, de lideranças daquele determinado partido estará trabalhando referente às eleições municipais. Boa tarde. Boa tarde, Maurício, boa tarde ao Igor, né, que está aqui com a gente, boa tarde a toda a comunidade vazantina, que sempre tira esse tempinho aí para estar nos escutando, né, e parabenizar também a Liberdade por dar essa oportunidade, né, a esses presidentes de partidos, obrigado por nos considerar como os líderes, né, então isso é muito importante, a comunidade ter esse espaço para ouvir o que cada líder está pensando aí em relação aí a Vazante, ao futuro da nossa comunidade. Obrigado pelo espaço. Na verdade, o Marquinhos, esse momento, né, que aproxima das eleições municipais, principalmente as eleições municipais, ele é um momento muito importante, é um momento democrático, é um momento de reflexão para todos nós, e isso é importante que haja realmente essa reflexão e essa verdadeira democracia para a escolha dos candidatos e a movimentação também dos partidos, porque todo mundo quer, né? Quando você para pelas ruas da cidade, hoje, quando você vê um grupinho, dificilmente aquele grupo de 2 ou 3 mais pessoas está conversando outro assunto. Geralmente é política, né? O pessoal gosta, né, Marquinhos? A política, vamos dizer assim, ela está muito em voga ultimamente.
Então, em cada local que você vá, por mais simples que seja o local, ou por mais simples que sejam as pessoas, elas estão todas preocupadas aí com o momento político, preocupadas com o futuro. Eu vejo muito em casa. Esse momento que estamos passando, principalmente aí no governo federal, nunca se viu uma audiência tão grande da TV nos telejornais, no própria TV Senado, na própria TV Câmara. Eu vejo a minha mãe assistindo aquilo ali, às vezes deixando de ver a novela, que é tradicional, para ver o que está acontecendo, e os vizinhos comentando. Então, assim, as pessoas hoje é muito importante. Por isso, o espaço em dar essa publicidade se faz necessário para a comunidade. Porque, por mais humilde que sejam as pessoas, elas estão antenadas, elas estão ligadas com o momento e querem e fazem questão de comentar e de opinar sobre a política. O que é bom, né? Que isso, evidentemente, quanto mais pessoas politizadas, quanto mais o eleitor se preparar, quanto mais o eleitor ler, ouvir, interessar pela política, é algo muito importante para uma transformação, evidentemente, num contexto geral, não só no âmbito municipal, mas isso, essa forma de politizar é bom para o país no contexto geral, né, Marquinhos? A gente vem assistindo, né, a transformação que vem acontecendo na política, e ela se dá através das movimentações sociais. Então, o político, ele tem muito medo do eleitor. É esse eleitor que dá o poder para ele. Então, quando essas pessoas estão inteiradas de fato sobre os assuntos, sobre a política, e elas começam a expressar, usando principalmente as redes sociais, que hoje todo mundo tem acesso, isso dá um ganho muito grande para a política. Então, é um momento de transformação, é um momento de crescimento, e é onde de fato nós temos condições de estar cobrando aí dos nossos líderes, dos nossos gestores, e expressando as nossas indignações, ou até mesmo elogiando, o que é difícil. É claro que tudo tem coisas boas, mas infelizmente hoje o que acontece na política tem muita coisa negativa. Então, essa publicidade, as pessoas estarem ligadas, antenadas com a política, só faz com que a gente ganhe cada vez mais e a comunidade seja beneficiada com isso. 12h19, aqui no Liberdade Notícias. Hoje o nosso convidado é o Marcos Antônio Marquinhos, da House Bike. Marquinhos, já que nós entramos no contexto político, daqui a pouco já vamos falar ainda mais de política, mas vamos contar um pouquinho, né? Porque todos que estão vindo aqui, eu acho que é importante a gente contar a origem, né? O berço, né? E, enfim, um pouquinho da trajetória e o perfil, né, de cada uma dessas pessoas que nós estamos conversando e entrevistando aqui no Liberdade Notícias. O Marquinhos da House Bike, o Marcos Antônio, não é vazantino não, né? O Marquinhos é sombrazeiro, como boa parte dos vazantinos que são, né? E inclusive o Renê, que foi o nosso entrevistado também, que é lá na terra, né, do município de Lagamar, e especificamente do distrito, né, de São Brás de Minas. Isso. O Marquinhos nasceu em São Brás. Na época, o Zé Pelego, que era um farmacêutico muito conhecido na região, eu nasci na casa dele, mas aos 3, 4 anos de idade nós mudamos para Rural Minas, que é um distrito de João Pinheiro, que fica ali à beira da BR-040, onde nós começamos a trabalhar. Aos 13 anos eu fichei, né? Então eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar muito cedo, a contribuir para o governo muito cedo, onde a minha carteira foi assinada pela primeira vez como lavrador braçal, ou seja, o famoso boia fria, ao qual eu tenho muito orgulho. Foi isso que me fez me tornar um ser humano melhor, valorizar o que eu venho conquistando. Então tudo começou ali, e trabalhei de boia fria dos 13 aos 15 anos, quando a minha mãe, indignada com tudo aquilo ali que acontecia, era uma pobreza extrema, era muita dificuldade. A gente morava ali à beira da BR-040 mesmo, pegar caminhão 5 horas da madrugada, porque antes não tinha ônibus, né? Era aquele caminhão mesmo com lona. E aos 15 anos a minha mãe resolveu vir para Vazante, onde, graças a Deus,
graças a Nossa Senhora da Lapa e à população de Vazante, eu tive a oportunidade de trabalhar na farmácia Drogadil com o senhor Dioclésio e então depois o Marcos César, que entrou de sócio ali do seu Dioclésio também. Então, dos 15 para os 18 anos, em média, o Marquinhos trabalhou na farmácia, onde que foi que despertou esse tino comercial, vamos dizer assim, onde eu realmente fiquei apaixonado pelo balcão, né? Comecei a trabalhar ali, graças a Deus, dali me oportunizou a abrir a Center Bike aos meus 18 para 19 anos, com então meu patrão na época, o Marcos César, uma pessoa que eu tenho um grande carinho também, um respeito, que me ajudou muito a ver o que era o mercado, a começar a ter perspectiva maior de crescimento. Então, ali nos 18 para 19 anos, Center Bike, e após 3 anos, aí sim, veio a House Bike. Aí foi quando eu comecei a trabalhar para mim mesmo, de fato. Como empresário? Como um microempresário. Microempresário. Hoje tem quantos anos que você trabalha dentro da sua própria empresa? A House Bike, ela existe desde outubro de 1996. 96. Então nós já temos aí, as pessoas falam que foi ontem, né? Mas já tem aí mais de 20 anos que eu estou trabalhando, né, que eu tenho a empresa House Bike. Por isso o nome, graças a Deus, tão forte e graças a Deus respeitado, Marquinhos da House Bike. Que bom, ótimo. E de lá para cá você sempre quis, né, ampliar os seus conhecimentos, principalmente nessa área comercial e empresarial, e você teve a oportunidade de presidir a CDL, a Divaz. Eu queria que você falasse também um pouquinho dessa trajetória que tem tudo a ver com o lado empresarial e comercial também ao mesmo tempo. Eu brinco muitas vezes, as pessoas falam, por que tanto tempo de CDL, por que está envolvido em tantas entidades? Mas foram essas entidades que fizeram com que eu crescesse. Eu comecei na CDL ainda como secretário do próprio Marcos, que foi presidente da CDL, estou ainda licenciado, mas faço parte da diretoria da CDL e estive como presidente por 2 mandatos, onde lá nós tivemos a oportunidade, graças a Deus, de fazer várias realizações para a CDL, até mesmo a ampliação daquela parte de baixo da CDL, várias parcerias com o Sebrae, com o próprio Senar, com cursos aí de treinamento, aprimoramento, não só para o empresariado local, mas para as pessoas também que atendem aí nas nossas empresas, onde eu tive a oportunidade de realizar várias ações, como eu tenho certeza que você lembra, o Natal Encantado, que eu quero aqui ressaltar, né, o meu pai, que era o Papai Noel dali, né, que graças a Deus eu tive a oportunidade com então os meus diretores que me deram todo o suporte para criar o Natal Encantado em Vazante, o Dia das Crianças, que era feito ali no ginásio da DC. No ginásio da DC, eventos, até mesmo jantar para ajudar na estrutura da PAI, onde nós realizamos jantares ali na Gruta Lapa Nova, para estar ajudando ali aquela instituição, o próprio pedágio que existe hoje quando as pessoas entram em Vazante na Festa da Lapa, muitas pessoas não conhecem, e eu brinco muito que quando uma ideia é boa, ela pode ser copiada. Então, quando eu estive ali como rotariano, que eu sou um dos sócios fundadores, hoje não mais participante da entidade do Rotary, mas isso foi uma ideia que eu viajei e copiei e trouxe para Vazante, e que já tem uns 20 anos aí, que o pessoal todo ano tem a oportunidade de arrecadar e que ajuda tanto a PAI quanto ajuda outras entidades também. Tive o prazer também, ainda como presidente da CDL e estudante de Direito, criar a associação estudantil, que até hoje ela ajuda esses alunos que estudam fora do município. Tive o privilégio de ser um dos, independente do tamanho, como estou falando, microempresário, de estar com o governador de Minas, então Antônio Anastasia, onde eu fui indicado
pelo secretário de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais como um empreendedor de sucesso. Então eu tive no Palácio da Liberdade e com isso me oportunizou 2 idas ao exterior, onde eu pude conhecer toda a parte administrativa da Disney e depois posteriormente participar em outra viagem também indicado pelo Sebrae e a Federação do Estado a voltar e em Nova York conhecer todas as tendências comerciais e empresariais no setor do varejo mundial. Então, assim, quando a gente fala em CDL, quando a gente fala em entidades, eu tenho essa paixão, porque é muito bom você contribuir, além de contribuir, você crescer com isso. Então a CDL, para mim, foi uma entidade que fez com que eu realmente me estruturasse no setor empresarial, onde eu tenho que agradecer a todos aí, desde quando começou essa entidade, que eu tanto respeito, que eu faço questão em poder ajudar, porque ela me oportunizou muito conhecimento, Maurício. Hoje você é vice-presidente da Federação do Comércio da região Noroeste. É a região mesmo que fala? Isso, da região Noroeste. Região Noroeste. Uhum. Tive a oportunidade de ser indicado também para compor, né, a Federação do Estado. Então, é a federação que representa todas as CDLs do Estado de Minas Gerais. E eu, como no interior e a nossa região pertencendo ao Noroeste, Vazante, Presidente Olegário, Lagamar, Paracatu, Unaí, Brasilândia, enfim, Buriti, Zarino, Chapada Gaúcha, eu fui convidado para ser o representante dessa região e aceitei, claro, e onde aumentou muito também, graças a Deus, a minha rede de contatos e o crescimento ainda maior profissional, onde eu represento aí uma média de 23 cidades. Até o mês que vem agora, em dia 2 de junho, nós estaremos reunidos com todas essas cidades na cidade de Paracatu, onde o Sebrae vai estar com a gente, onde a Federação vai estar com a gente, onde o foco dessa reunião será o desenvolvimento aí dessa região. Então a Federação, ela nos oportuniza esse conhecimento da nossa região para trabalharmos em prol desse crescimento. Ok. 12h29. Marcos Antônio, depois de falar um pouquinho da sua trajetória, de onde ele nasceu, de onde ele cresceu, de onde ele realmente teve essas grandes oportunidades. E uma coisa que você gosta também muito é de política, né, Marcos? Eu acho assim, não só eu, mas eu acho que todo cidadão que gosta da sua comunidade, que gosta do seu país, ele tem que se envolver. Eu brinco muito assim, a política ela é muito bonita. Às vezes os políticos que têm atitudes que infelizmente a gente desonra um pouco as pessoas, mas a política ela se faz necessária para o crescimento e eu gosto de carregar para mim a seguinte frase que eu escutei até no Rotary há muitos anos e que eu acho que eu falei na Rádio Montanhesa, onde eu estive com Isaac. Nós precisamos, Maurício, de políticos que realmente gostem de gente. Nós precisamos de políticos que de verdade gostam de servir o próximo e não se servir da política. Então, a partir do momento que nós, como comunidade, conseguirmos de verdade achar esse político, com toda certeza a população ganha, não só no nível social, mas no nível de desenvolvimento também. Então, o sonho do Marquinhos, que gosta, que ama política, com muito pé no chão, é de achar alguém que goste de verdade de servir as pessoas. Dentro de uma razão, né? Onde eu quero chegar. Não é você agir com a emoção, e sim administrar com a razão. Seria mais ou menos isso? Perfeitamente, porque um bom político ele tem que ter razão, ele tem que ter foco, ele tem que ter objetivo, ele tem que saber de fato o que executar. E a paixão, ela faz com que um bom político às vezes se torne um mau gestor. Ele peca. Então ele peca. Então nós precisamos achar alguém que de fato trabalhe muito com a razão e que tenha em seu coração a bondade de servir. Coração e razão ao mesmo tempo. Coração, razão e muita ética. Como está o PHS
hoje, como que o PHS está vendo toda essa, digamos, as conversas, na verdade são bastidores, porque não tem nada oficial ainda. Politicamente falando, como que o PHS está hoje, politicamente falando, com tudo que está surgindo referente às eleições municipais? Bom, Maurício, o PHS é um partido que conseguiu fazer o prefeito na gestão passada. Obviamente que ele fez esse prefeito com seus colaboradores, com seus grupos, e o PHS ele está muito bem estruturado. Estamos trabalhando aí para um projeto de renovação, um projeto que realmente venha atender o que a nossa comunidade precisa. Estamos organizados para trabalhar, para contribuir, não só na Câmara, mas para que a gente tenha, que eu tenho certeza que todo mundo hoje fala em renovação, mas uma renovação tanto no Executivo quanto no Legislativo. É um partido que respeita a todos, entendeu? Mas que estamos, neste momento, trabalhando para que realmente nós consigamos estrutura, para que realmente a gente tenha companheiros, tenha uma turma que venha trabalhar em prol de um projeto para Vazante. Legal. Hoje, vamos lembrar aqui, porque são muitos partidos e são muitos ex-vereadores, atuais vereadores e lideranças que compõem os partidos políticos. Hoje, quais são os nomes? Eu estou dizendo os nomes, claro, não são todos, mas eu estou dizendo assim, de pessoas que militam e que já militaram, que estão hoje filiados junto ao PHS. Hoje seria até um pouco injusto, mas vamos dizer assim, a nossa executiva, porque o PHS hoje ele tem bastante filiados, entendeu? Uhum. É um grupo que respeita a todos que ali participam. Lógico, então lógico. Eu peço desculpa ao não mencionar todos que estão ali, mas eu poderia te dizer que hoje tá o Marquinhos da House Bike, okay, tá o Rui Cortes, tá o Flávio Nunes, eu tenho a Fatinha professora, que é filiada com a gente também. Enfim, Maurício, tem muita gente bacana. Tem o Paulinho das Lajes, que é um companheirão que eu tenho, que respeito tanto. Já disputou as eleições. Já disputou as eleições. Então, o que eu posso te garantir é que é uma turma que está afiliada ali, que ainda não teve, que ainda não participou. O Paulinho já participou do processo, mas não tem nenhum que já exerceu algum cargo. Entendi. Ou que foi vereador, ou mesmo prefeito. É uma turma nova, que está articulando, vamos dizer assim, um projeto onde nós temos que sentar com todos que compõem aí o movimento político de Vazante, para que consigamos chegar aí ao melhor projeto para nossa Vazante. Esse seria o atual momento hoje, dessas aproximações, de diálogos e ao mesmo tempo de possíveis coligações. O atual momento hoje caminha para isso, digamos assim, nos próximos dias, nas próximas horas? O momento é de muita conversa. É um momento de ouvir a todo mundo, é um momento de saber o que cada partido está pensando, eu estou falando muito em projeto, mas o que é interessante, o que às vezes a gente fica chateado, é que a maioria ainda não tem projeto. A maioria ainda está preocupada, eu quero ter fulano de tal como candidato a prefeito ou ciclano como candidato a vereador. Então o nosso foco hoje é de fato estar ouvindo a todos. Participamos de várias reuniões onde, graças a Deus, o partido, as pessoas que ali estão, se dão bem com todas as correntes políticas vazantinas. Isso é muito importante para esse diálogo, como você bem colocou, o PHS. Com então, todos, qualquer um. Com qualquer um, porque veja bem, é um partido novo, por mais que a gente já fez um prefeito, são ideias novas, e nós entendemos que um partido sozinho, ele não tem força, ele vai participar do processo, mas ele precisa de ter aliados, ele precisa de ter grupo que fale a mesma linguagem. Então o PHS hoje está ouvindo a todos, e vamos ouvir com maior prazer a todos que nos procurar para definir o nosso rumo,
nosso futuro. E isso, de fato, ainda é cedo. É um momento, como você colocou, de muita conversa, de muito diálogo, para que lá na frente a gente consiga resolver e ver qual o caminho que, de fato, nós iremos seguir. Isso quer dizer, então, que o PHS, digamos aqui, que está pronto para caminhar com qualquer um dos grupos políticos? O PHS, ele vai trabalhar, Maurício, o tempo todo pela renovação. Okay. O tempo todo por uma linha independente. E nós temos pessoas capazes dentro do nosso partido. Então nós iremos, como eu coloquei, ouvir a todos, mas nós temos como colocar um representante nosso do partido, que ele não pode ser nosso, ele tem que ser uma pessoa que consiga militar, que consiga dialogar com todos os outros partidos. Então nós não iremos abrir mão de forma alguma nesse momento, que é um momento de conversa, para ver se a gente consiga, cada um largando a sua vaidade de lado, para que lá na frente a gente consiga aliar, né, e alinhar com o maior número de políticos, de pessoas, de grupo possível, para aí sim lançar um candidato, seja majoritária ou seja também na Câmara Municipal. Esse é o foco do PHS. Esse é o nosso foco. Que seria o foco de um projeto diferenciado, de pessoas novas, com ideais. E a palavra que o pessoal mais fala hoje nas ruas da cidade, de renovação. Renovação. Nós temos que ter cuidado, porque todo mundo fala em renovação. A renovação não é só de pessoas, não. Automaticamente eu sei que as ideias também vão acontecer, mas nós queremos pessoas independentes. É um partido independente, então onde nós iremos buscar um líder, né, seja algum que fluir dentro do próprio partido, ou alguém que se apresentar e que tenha a nossa confiança e que tenha um projeto para Vazante. Então nós iremos trabalhar para isso. No nosso grupo, como eu te coloquei, não tem ninguém que ainda passou pelo processo político, então nós queremos isso, uma coisa independente, onde nós respeitamos a todos que já passaram por ali, e todos contribuíram. Alguns contribuíram de forma mais efetiva, de forma melhor para a comunidade, outros menos, mas respeitando a cada um que passou. Mas eu entendo que esses líderes, esses que já passaram por ali também, estão antenados com esse novo momento, estão antenados com essa renovação. Você acha que está? Maurício, eu vejo e acompanho muito as redes sociais. A todo momento, as redes sociais, a comunidade fala isso. Eu entendo que na política existe esse conservadorismo muito grande. Porque é filho de tal, ou já passou por isso. Mas eu creio que esses líderes, que essas pessoas que já passaram por ali e deram a sua contribuição, eles têm que ficar atentos. Porque na política passada, nós só tivemos êxito porque o grupo que ajudou a eleger o prefeito, ele era de renovação. Então, se fosse aquela coisa tradicional, provavelmente nós não teríamos vencido aquela eleição, porque o nosso gestor, ele não era renovação, mas o grupo que estava acompanhando a proposta de governo, o projeto era de renovação. Então, ali na política passada, já deu para a gente mensurar que realmente esse tradicionalismo, porque você já foi isso ou aquele outro, está passando. A comunidade hoje, ela está preocupada com o projeto. Quem é você? Quem é o Maurício Araújo? O que você de fato já fez ou poderá vir fazer para a nossa comunidade? Nós temos que acabar com esse apadrinhamento político, e é isso que a gente prega dentro do PHS. Vamos lançar pessoas que tenham ideias de verdade, que tenham compromisso de verdade com a comunidade. Você acha, qual que é o seu ponto de vista referente coragem? Quando eu falo coragem, é dos novos grupos falar, não, nós temos candidato a prefeito e a vice-prefeito, e nós vamos disputar as eleições. Ainda tem medo disso, pessoal? Você acha que esses novos nomes que estão, digamos, se preparando, digamos, até preparados, eu acho que tem gente muito preparada para governar, para tomar frente ao governo municipal, você acha que ainda tem aquele receio
aquele medo que ainda precisa de perguntar, mas nós vamos disputar com fulano de tal. O pessoal ainda teme isso, Marcos? Infelizmente, sim. Mas por quê? E o que mais acontece... Se o povo está pedindo, se o povo fala tanto, por exemplo, em novos nomes e inovações, por que então que essas lideranças, que são esses novos nomes, ainda tem muito medo disso? O Maurício, o nosso grupo, ele é independente. Um exemplo, o Marquinhos da House Bike, ele é independente. O que acontece com a maioria dos pré-candidatos, daquelas pessoas que estão se destacando, é que de uma forma ou outra, eles têm algum vínculo com alguém que já passou. É isso que nos impede, às vezes, de lançar, e que eles, muitas vezes, têm medo. Porque, de uma forma ou outra, ou teve ligação, ou é um parente que foi beneficiado por tal gestor. Então, as pessoas têm que, de fato, ter a coragem, pôr a cara para bater e falar, não, eu estou aqui, eu tenho esta proposta e vamos ver o que dá, porque ninguém entra na política hoje e ganha. O Lula, o nosso ex-presidente, quantas vezes ele entrou ali e perdeu e persistiu e conseguiu? São muitos, né, nessa situação, né? Então, esses novos líderes, esses partidos, eles têm que ter a coragem de quebrar essa corrente, de quebrar esse estigma de quem vai ali tem que ser um apadrinhado. Porque, hoje, o que acontece? Quem define os candidatos a prefeito? Gente, são um grupo muito pequeno. Aí nós, como comunidade, vamos ali e votamos em alguém que foi escolhido por uma pequena minoria. Então, assim, eu acho assim, o retorno, o feedback, a sugestão que eu daria para todas essas pessoas que têm vontade, que querem, que persistam. E que ganhe de verdade pela competência, por um projeto que dê conta de verdade de conquistar a confiança da comunidade. Porque se você conquista essa comunidade, se você é um exemplo de gestor, se você é um exemplo de pai, se você é um exemplo de marido, se você é um exemplo dentro da comunidade, por que não ser um candidato? Eu quero um candidato que de fato tenha compromisso com o Vazante. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa coragem. Então eu queria muito poder votar em alguém que tivesse esse compromisso com o Vazante e que tivesse preocupado e que fosse livre de qualquer compromisso com quem já fez parte do poder. Assim como algumas lideranças que já tiveram esse privilégio, essa oportunidade, também entraram, né? Que nós tivemos os prefeitos mais antigos, mais velhos, surgiram novos nomes. É isso que deve acontecer, evidentemente, que você deseja, também com esse atual momento, né, que nós estamos vendo, que é da política de ter novos nomes. E o que a maioria das pessoas, por exemplo, tem de colocar na mente, no meu entendimento, é de que você não vai ser inimigo daquela família ou daquele candidato, não. Inclusive, são pessoas que estarão colaborando também com o próprio andamento, com o próprio procedimento político e com o futuro do município, né? O Maurício, se a gente tem um bom gestor, todo mundo ganha, seja no lado social, seja no lado empreendedor. Se o município vai bem, o comerciante ele vende mais, as pessoas têm mais acesso à saúde, elas têm mais acesso à educação. Enfim, nós temos que ter um representante que tenha que ter a preocupação de assumir o poder, largar, passou a política, vamos trabalhar para Vazante. Acabou essa coisa de perseguição política, porque pertence a determinado grupo. Não. Quem foi eleito ali foi por uma maioria. E se foi por uma maioria, ele tem a obrigação de se preocupar, de trabalhar para toda a Vazante. É claro. Então, tem que sim, de fato, esquecer isso. E hoje eu vejo que a política ela cresce muito. Não é porque um determinado grupo perdeu que ele tem que ser inimigo ou desejar que o próximo prefeito não tenha sucesso. Um grande governo, né? Porque senão vai ser ruim para ele também. Claro, né? Com certeza. 12h46. Deixa eu agradecer aqui a audiência do Flávio Silva. Está ouvindo aqui a programação da Liberdade, também o Arley Lino, né? E tem muita gente ouvindo nesse momento aí o Marcos Antônio, que é o Marquinhos da House Bike. Marquinhos, você acha que o Vazante terá aí mais de 2 candidatos aí para disputar as eleições? Bom, Maurício, Candidatos que eu estou me referindo a
prefeito? Nós falamos em renovação, nós falamos em coragem, né? As pessoas têm que ter coragem. Eu acredito que é um momento muito importante e que pode, de fato, surgir essa linha independente. Ela pode vir, de fato, acontecer, mas ela pode vir também a beneficiar determinado grupo, porque quando se divide muito, isso se torna um pouco perigoso. Então, eu, Marcos, e o grupo PHS, nós entendemos que tem que ter renovação, pronto, definido. Nós entendemos que tem que ser uma linha independente, pronto, definido. Então, se não conseguir com que tenha apenas 2 grupos, você pode ter certeza que o PHS ou outros grupos que eu tenho conversado muito não terão medo de lançar essa via independente, com toda certeza. Você acha, você que já tem aí uma experiência, né, dentro do contexto político, já participou do governo do Dr. José e de outros governos também você esteve, né, participando, não como secretário, mas no contexto, né, se envolvido no contexto político. A Câmara de Vereadores, você acha que vai haver muita mudança? Que o pessoal fala que esse é o momento de mudança, tá? Mas você acha que realmente, de fato, vai acontecer essas mudanças ou não? Qual que é o seu entendimento? O momento ele é de mudança, isso é fato, né? Tudo mostra que haverá mudanças. Nós entendemos que na Câmara existe um tradicionalismo muito grande da reeleição. Até o pessoal brinca, é difícil entrar, mas também fica muito difícil sair. Mas eu discordo. Eu creio que principalmente essa turma mais jovem, eles estão muito antenados com os nossos representantes. Quero reprisar, respeito a todos que ali estão. Mas eu creio que nós precisamos de uma Câmara mais independente. Nós precisamos de representantes que não ficam, às vezes, servindo só ao prefeito, porque os nossos representantes da Câmara, eles foram eleitos para nos representar. Eles foram eleitos para fiscalizar. Nós temos, claro, vários vereadores atuantes, como você bem sabe, e eu creio que haverá mudança sim nesse cenário também, porque se está falando em renovação e às vezes a Câmara ela é criticada, às vezes pelas atuações deles, talvez falta um pouco mais de publicidade das ações da Câmara, eu não sei até isso onde vai. E o povo também participa pouco, viu? A comunidade em si, às vezes eu vejo carro de som anunciando para reuniões importantes ali, e a comunidade às vezes não participa. Mas eu entendo que ali também tem que criar um mecanismo de fazer com que a comunidade se interesse por aquilo ali, porque às vezes fica muito distante. Então, se você criar artifícios de fazer com que as pessoas vão ali, que elas começam a se interar, porque o que aconteceu agora na política federal? Por que todo mundo começou a ver TV Senado, TV Câmara? Porque todo mundo começou a dar publicidade no que estava acontecendo lá. Então, às vezes a Câmara está desenvolvendo aí um bom projeto e a gente criticando sem saber. Então, falta aí uma aproximação maior, né, entre Câmara e comunidade. Mas voltando ao foco da sua pergunta, eu entendo que haverá renovação sim na Câmara mais uma vez, porque na passada houve uma renovação. Me parece que foi mais de 50%, se eu não estiver errado. Eu creio que mais uma vez, respeito a todos que ali estão, mas que mais uma vez haverá outra renovação. Isso se faz necessário até mesmo para o crescimento aí da nossa comunidade, para o crescimento político municipal. 12h50. Vou fazer uma pergunta para você. Eu sei que você é um rapaz, um jovem preparado, né? O Marquinhos você tem quantos anos hoje, Marquinhos? O pessoal fala que é falta de educação, perguntar a idade, não tem nada a ver. A idade você pergunta, é uma pergunta comum. Bom, eu tenho 42 anos. Você está muito jovem, né? Eu estou um pouco mais velho, não muito mais acima da sua idade. Você tem vontade de ser prefeito da cidade de Vazante. Eu vejo nos seus olhos e vejo você hoje, né, trabalhando para isso. Mas agora você falou, tem que ter o momento certo, a hora certa de entrar para mim, disputar as eleições, tá? Se você não for candidato a prefeito ou a vice-prefeito, você disputaria as eleições como candidato a vereador?
Maurício, eu tenho um sonho, como você bem colocou, né, de um dia poder representar a nossa comunidade. Eu trabalho muito para isso. Eu quero o melhor para a nossa comunidade. Sempre trabalhei para isso. Nunca tive um padrinho político. Nunca recebi uma herança para que me desse aí, vamos dizer assim, um crescimento até mesmo financeiro. As minhas coisas sempre foram... Tem que acabar isso também, né? Esse negócio do caboclo também ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito, só porque tem dinheiro também, aí é danado, né? A minha vida, ela, graças a Deus, ela é repleta de sucesso. Eu nunca tive nenhum apadrinhamento, ou seja, as coisas sempre foram foram difíceis para mim para serem conquistadas. Então eu não nego para você, não sei se o momento é esse ou se ele virá no futuro. O que eu posso te garantir é que eu irei trabalhar para que um dia eu consiga chegar lá. Alguns companheiros até falam... O momento é o momento. É porque não é o querer. É a comunidade querer, é um grupo querer. Então, é uma situação que seja favorável a isso. Isso, é um momento, a política ela se faz de momento. É o seu momento, vai lá. O que eu posso te garantir é que eu não tenho medo. Então, chegou o momento, com toda certeza, eu irei me agarrar a todas as forças, eu irei ser humilde para pedir ajuda, para chamar companheiros, para abraçar a causa. Alguns companheiros falam, Marcos, por que não passar pela Câmara? Eu entendo que a campanha de vereador, ela também não é fácil. Nenhuma é fácil, né? Nós trabalhamos há muito tempo para a comunidade vazantina. Eu não posso, Maurício, descartar essa, vamos dizer assim, essa opção ou essa chance, essa possibilidade. Essa possibilidade. Não posso descartar. Mas se eu tiver que trabalhar, que mais uma vez provar para a comunidade, de repente conseguir chegar a ser um vereador, porque também pode entrar e não ter êxito na campanha, e tentar ser de fato um bom representante, pode ser que seja mais um degrau para chegar a esse objetivo. Eu sempre na vida, tanto do lado da empresa, eu trabalho com meta. Eu tenho foco, eu tenho meus objetivos. E pode ter certeza que no objetivo do Marquinhos da House Bike é de um dia estar representando a minha comunidade. Uma comunidade que eu gosto, uma comunidade que me recebeu tão bem, onde eu pude crescer como ser humano e até mesmo como empresário. Então eu tenho que dar minha contribuição e sempre tento, através de algumas entidades, fazer isso, mas eu não fujo à luta, eu não descarto essa possibilidade, que é o que você me perguntou, e vamos conversar. Eu não resolvo sozinho, é um grupo que está comigo, eu tenho que respeitar, eu tenho que ser humilde, eu tenho que reconhecer as minhas limitações e mostrar o que eu tenho de potencial. Aí sim, com esse grupo, o que for melhor para o grupo, o que for melhor para Vazante, com toda certeza o Marquinhos vai agarrar e vai trabalhar e tentar ter êxito. 12h54. Marquinhos, eu acho que eu já perguntei o que eu queria perguntar para você, e boa sorte, né, para você, para o pessoal do PHS, e quando eu entrevisto todos vocês que já estiveram aqui, eu desejo boa sorte para o município de Vazante. Tomara que as reuniões, tomara que os encontros, que os debates, que todo o diálogo que for discutido da agora para frente, com as lideranças, com os partidos, tomara que seja o melhor para todos nós, né? É isso que nós queremos, isso que nós almejamos, porque nada melhor do que um município bem administrado. É aquilo que você falou, todos ganharão. E tomara que as melhores decisões estarão acontecendo nas próximas reuniões. Obrigado, Maurício, né? Obrigado a todos que se dispuseram desse tempinho para nos ouvir. É muito importante dar publicidade a tudo isso, ao que vem acontecendo, e o meu desejo, o desejo dos meus companheiros, o desejo do PHS é que tenhamos a responsabilidade de detectar o melhor projeto para a comunidade vazantina. É o que eu falei lá atrás. Nós iremos trabalhar para que tenhamos um representante, seja do PHS, mas um representante da comunidade,
que, como eu falei, que queira servir a nossa comunidade, que seja ético, que seja responsável, que tenha como projeto fazer com que Vazante alavanque, se desenvolva. Nós temos que preocupar muito com o nosso futuro. Nós temos uma empresa, nós temos uma mineradora, que no futuro, de repente, como é minério, ele pode vir acabar. Então, nós temos que ter... E indiferente disso, mesmo que o minério esteja aí há 50, 60 ou 100 anos, de qualquer forma, tem de ter... tem que crescer. Tem de crescer e tem de buscar alternativas, indiferente do minério, né? Então, nosso projeto, o nosso foco é que consigamos detectar esse representante que venha não só representar um grupinho que está trabalhando em prol de tal candidatura, mas que venha representar de fato a comunidade vazantina, a qual eu tenho maior respeito, a qual que todos que por ali passarem, que estiver nos representando, tem que ter a responsabilidade de fazer com que Vazante cresça cada vez mais. O coração do Marquinhos está dividido, Sombrais e Vazante hoje? Não, o coração do Marquinhos, ele é de todos, entendeu? Eu amo Sombrais, eu tenho meus compadres que moram lá, meus parentes, e amo Vazante, porque Vazante, quando diz outro, é Vazante que me recebeu tão bem, é Vazante que me fez com que me tornasse esse ser que, às vezes, graças a Deus, respeitado aí pela comunidade vazantina. Obrigado, Marquinhos. 12h57, esse foi o nosso bate-papo com Marcos Antônio, o Marquinhos da House Bike. A todos uma excelente tarde e amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta com o nosso Liberdade Notícias.